E aí, Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Matheus e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode escalar aí suas APIs no JS com Child Process. No último vídeo, se você não viu, a gente falou sobre o Worker Threads e como a gente pode escalar nosso poder de processamento e de uso de CPU através das Worker Threads. Então, se você não viu, deve estar aqui em algum lugar daqui a playlist onde eu falo sobre o Node.js e os fundamentos mais avançados sobre ele, e lá vai ter esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai ter muito código, vai ter muita parte teórica também, mas eu vou deixar ele o mais curto possível, né? Antes que qualquer um, mas por que eu tô com essa camisa aqui pra gravar? Não é pra gravar, é porque eu tava fora de casa, cheguei agora e falei, vou gravar antes que eu esqueça sobre esse conteúdo que eu acabei vendo nos últimos dias, tá? Então é o seguinte, tô aqui com dois exemplos já no meu VS Code, daquele jeito. O que eu tô fazendo aqui, né? Eu até criei esse for aqui, mas eu não vou usar isso aqui não, pra tirar fora, pra deixar mais simples aqui. O que tava rolando, né? Aqui, né? O que tá rolando, né? Eu tô criando uma API aqui bem simples com Node.js, né? Sem frameworks mesmo, e sem bibliotecas também. Para fazer o seguinte, ela é simplesmente um get no banco de dados, onde eu vou lá e faço uma query no MySQL e ela me retorna nesse endpoint aqui. Então aqui, ó, quando chegar algum request para esse endpoint aqui, /data, a gente vai chamar essa task aqui. Nessa task a gente tem lá uma conexão com o banco de dados, a gente tem aqui embaixo a função que chama essa busca no banco de dados, que roda essa query aqui. E depois eu pego o que vier no resultado dessa query e gero um arquivo, que o nome do arquivo é o timestamp atual. Beleza? Bem simples aqui, bem teórico. Porque eu não quero que você saiba como que você pode fazer para criar uma API ou endpoint. Eu quero te mostrar como que você pode fazer para deixar isso aqui melhor. Para sair do básico, né? Todo mundo que vai criar uma API, na maior parte dos vídeos que eu vejo é assim, né? O cara vai lá, cria uma API, não sabe como funciona, como roda, o que vai acontecer se chegar dois requests ao mesmo tempo, né? Como que o Node se comporta nisso. Então, eu vou rolar isso aqui e vou provar que isso aqui está funcionando, né? E como que isso aqui está funcionando. Então, vou vir aqui dar um node x01 index.mjs. Beleza, agora vamos lá para o nosso Postman. Vamos lá no Postman, tinha feito um request aqui antes para testar. Vou dar um send aqui. Beleza, ó. Me retornou aqui que o arquivo foi gerado. O tempo aqui levou para fazer isso. Beleza, é uma query até meio que pesada, por isso que ele foi um pouco mais demorado. Tá, legal. Voltando lá para o nosso código. É o seguinte. Então, o que rolou, né? A gente simplesmente foi no banco, buscou os dados e salvou aqui, por debaixo dos panos do Node.js. O Node.js simplesmente, como a gente viu nos últimos vídeos aí, ele simplesmente vai alocar, né, um tanto de threads ali, ou um tanto de CPUs, né, CPUs ou core, como você quiser chamar, mas o tanto de processador que ele pode usar, vamos dizer assim, o tanto de CPU que ele pode usar, né, para cada processo, né? O padrão é 4, como a gente viu, acho que no último vídeo, e a gente pode aumentar isso e tudo mais, né? Então, o que eu quero que você entenda? Que se eu tiver, né, se eu tiver uma API que ela precise buscar bastante em banco de dados, em coisas que não exigem muito de CPU, eu usar Worker Threads, como a gente viu no último vídeo, ou simplesmente eu falar pro Node que ele pode usar mais do meu processador, não vai resolver. Porque o meu gargalo não vai ser de CPU, e sim de o quanto o Node.js consegue usar em apenas um processo de processamento de disco, vamos dizer assim. Então, quanto que ele pode ler e gravar no meu disco por processo, né? Nesse caso aqui, a gente só tem um processo. Quando eu rodei aqui no Node e tal, index.mjs, o
que aconteceu? Um processo foi criado. Se você for lá no seu gerenciador de tarefas, você vai ver lá que tem um processinho lá do Node.js rodando. Beleza? O que é o problema? Se você coloca esse processo único que você tem, o processo principal que você tem, para fazer tarefas muito demoradas, vai chegar num ponto que ele vai ficar sobrecarregado. Ele não vai conseguir usar mais recursos da sua máquina. Ele pode lidar com vários requests ao mesmo tempo, né? Vai ter a concorrência e tal, né? Tarefas não bloqueantes provavelmente ali vão ser executadas mais rápido porque você vai usar CPU e tal. Tarefas bloqueantes, né, que são chamadas de banco de dados, chamadas para APIs externas, vão ir para o Event Loop. A gente viu que o Event Loop consegue lidar muito bem com tarefas concorrentes, mas, cara, em um processo sempre vai ter um limite de quanto CPU ele pode usar, de quanto processador ele pode usar e de quanto de disco ele pode usar. E como a gente pode pular esse limite? Falar, não, eu quero que use tudo que tiver direito com Child Process. Tudo que eu falei agora aqui de o Node rodar em cima de um processo só quando eu rodei esse código meu, o que eu quero dizer com isso? Que simplesmente esse é o processo pai. É o único processo que a gente tem, é nele que tudo está acontecendo. E aí, o que pode ser feito, né, para melhorar isso aqui de uma forma um pouco mais simples, sem ir muito a fundo em questões de semáforos, né, processamento ali em baixo nível, né, a nível mais baixo, né, a nível de máquina. No exemplo 2 aqui, o que tá acontecendo? Eu tenho o mesmo código. Se você reparar aqui, eu vou parar desse código aqui, o mesmo código, porém com algumas mudanças. Por quê? Agora, você pode ver que aqui em cima, agora quando chega um request, eu chamo esse fork. O fork está vindo do Child Process. Child Process, o nome é bem sugestivo, né? Sugestivo. O que é? Eu tenho o processo pai e eu crio filhos desse processo. E aí você já pode começar a juntar as coisas, né? Um processo só tem um limite de uso de CPU e tal e tudo mais. E se eu criasse mais processos? Logo eu vou aumentar o quanto eu posso usar de recursos do meu computador. E é isso que a gente faz. Através do Child Process, eu uso o processo pai para criar outros processos filhos. E aí eu posso derivar tarefas para esse processo, né? Então, coisas que são mais pesadas, coisas que exigem mais, não só de CPU, mas exigem mais de leitura de disco, gravação de disco, eu posso simplesmente derivar isso para que outro processo faça e eu não deixo o meu processo principal sobrecarregado. Então, olha que bacana isso. Então, olha aqui, ó, eu tenho o fork. O fork é como se você fosse no GitHub e fizesse um fork de um projeto. Você copiou inteiro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu passo esse index.mjs, que é o que é? É minha task lá. Então, aqui eu faço o request e tal, né? E aqui, onde eu teria a função, eu tenho isso aqui, ó. Esse message aqui e tal, que eu tô... O que tá rolando aqui, né? Eu vou tentar explicar bem rápido para não ser muito chato também e falar demais. Eu tô ouvindo esse evento de mensagem através do Process e eu faço a mesma coisa que eu fazia antes. E no final aqui, como que eu falo que esse processo aqui, que agora é um filho do processo pai, terminou o que eu tinha que fazer? Eu mando uma mensagem de volta para o processo pai. Eu faço um process.send. Nesse caso eu estou mandando um objeto, tá? Falando que o arquivo tal foi gerado com o nome do arquivo. Lá no processo pai eu ouço, lá no processo pai eu ouço todas as mensagens que os meus filhos falarem para mim. Quando a mensagem chegar de volta, eu assumo que já tá feito, não preciso mais nada desse filho meu. O que eu faço agora? Eu sou meio assassino, eu mato esse filho aqui. E eu respondo ali no response da requisição. Então, ó, o que eu fiz, né? Vou tentar ser mais rápido para explicar. Eu criei um filho, dei para ele uma tarefa, ele fez o que tinha que ser feito, devolveu para o pai devolveu para quem tinha pedido para ele, e já que tá feito, eu matei aquele filho. Não preciso mais dele, eu libero recursos na minha máquina. E eu faço isso a cada request que acontece.
Aqui embaixo eu dou um send, né? Porque lá no meu filho, né? Eu fico ouvindo aqui, ó. Se o conteúdo da mensagem for diferente de execute, eu não tenho nenhuma função que está pronta para responder esse tipo de mensagem. Então, se for execute, né? Quando eu falo aqui, ó, child.send, eu falo, filho, executa aí. Aí o filho já vai lá, ele já sabe o que tem que fazer, que é rodar essa query no banco, ele executa e devolve pronto ali a tarefa. Aqui embaixo eu uso o evento de saída, né? Quando uma tarefa é encerrada, eu dou um console.log e pego qual que é o ID da tarefa que foi encerrada. Assim como aqui em cima, quando eu crio a tarefa, né? Eu também venho aqui e falo que uma tarefa nova foi criada e qual que é o ID dela. Falei demais, vamos rolar isso aqui para ver isso aqui acontecendo em tempo real. Vamos lá. Eu vou dar aqui vou entrar no X2 aqui e vou dar um node worker.js. Servidor rodando, bora pro Postman. Lá no Postman, novamente, vamos dar um send. Aguardar. Gerou. Beleza. Vou voltar pro código e ver o que aconteceu lá no console, no nosso console, né? O que o nosso código colocou lá de mensagem. Então tá. Quando aquele request ele foi executado, olha o que rolou. Um processo filho foi criado com esse ID aqui. Esse processo filho executou o que tinha que ser feito. Nesse caso, ele foi lá no banco e gerou o arquivo. Tá aqui o arquivo que ele gerou, tá? É meio grande, por isso estou demorando para aparecer aqui. E devolveu a mensagem. Aqui, ó. Devolveu a mensagem. Arquivo gerado com tal nome. O pai simplesmente ouviu a mensagem, devolveu no response e veio aqui e falou, ó, o processo filho já fez o que tinha que fazer, mata ele nesse child.kill. Aqui embaixo, quando eu mato, né, eu dou esse console.log. Então, ó, ele foi criado, ele foi encerrado, tá? E aí pode surgir alguns questionamentos, né? Por que eu tenho que matar o processo? Porque a gente poderia criar vários processos e já deixar eles criados e pronto para receber novas tarefas. Poderia, sim, mas não é bem dessa forma que a gente vai fazer isso. Eu vou fazer um próximo vídeo mostrando como a gente pode criar um cluster, né? Vários filhozinhos ali que ficam prontos já para quando chegar uma tarefa eles executarem. Mas eu vou explicar isso aqui de uma forma melhor com esse slide aqui. Então, vamos lá. O que acontece, né? Eu tenho lá pensa que eu tenho 4 requests, vamos para o meu servidor web, beleza? O servidor web está aqui, beleza? Tá rodando só em uma thread, que é o exemplo 1. Roda só em uma thread. A gente viu que uma thread tem como padrão ali usar 4 threads. Tá rodando só em desculpa, eu falei main thread, mas aqui é main process, tá? Aqui, ó. Aqui tá rodando só em um processo. Um processo tem 4 threads para executar. Beleza? Então, chegou aqui, beleza? Fechou. O que acontece? Os 4 requests rodam todos no main process, em um só processo. Isso aqui é o exemplo 1 que a gente rodou, certo? No exemplo 2, o que está acontecendo? Eu também tenho 4 requests, vão para a main thread. A main thread cria um filho para processar cada request. E aí, como a gente viu no exemplo 1, cada processo tem lá como padrão 4 threads. Então, o que a gente fez aqui? Cada thread cada processo alocou 4 threads, então ela tem o seu pool de threads próprio. E aí, cada uma processou da forma que queria, devolveu para a thread principal e é isso. Boa. Cada request foi processado em uma thread, em um processo. E dentro de cada processo tem vários threads, né? Isso aí o próprio processo gerencia quantas threads ele vai usar. Beleza? Em cada tarefa.
Mas o que mudou, né? Do 1 pro 2. Eu tinha um só processo que fazia tudo. Agora, quando chega um request, eu crio um processo para cada request e depois eu mato esse processo. Por que isso é bom? Eu posso usar o quanto de máquina eu tiver, o quanto de computador eu tiver para isso, sem abrir mão de performance. Então eu tenho mais performance porque eu estou usando tudo que eu tenho de CPU, de memória, de disco para o meu código. Então aqui, ó, cada request, naquele caso que a gente fez, ele está indo um para cada processo. Tá legal? Pontos importantes aqui, né? Cada processo filho, ele vai ter que ter recursos adicionais, como memória, né? Ele leva um tempinho a mais para ser inicializado. Então, no nosso caso aqui, a gente está a cada request, é como se a gente desse um novo comando ali, node index, vamos dizer assim. Então tem um tempinho ali para ele dar o start. E, cara, isso aqui não é infinito, né? Você não vai criar processo filho adoidado e achando que isso aqui é a conta mágica para você escalar a sua aplicação, que não, né? Cada processo vai usar o que você tem de CPU, de memória e de disco. Isso também tem um limite, né? Vai usar o máximo que você tiver, depois disso aí vai começar a cair processo, vai começar a topar a sua CPU, e aí não tem muito o que fazer. Mas assim se garante que você está usando tudo de fato que você tem no seu computador. Beleza? Um outro ponto importante. Em caso de falha, né? O processo filho, ele morre, né? Putz, ele deu um troll lá, ele morreu. Mas, cara, o processo pai tá seguro. Ele não vai morrer. Sua aplicação não vai cair. Então, o grande risco é o quê? É o processo pai morrer. Porque aí, cara, seu servidor caiu. Pensa que você tem um servidor web, igual eu tenho aqui, e se der algum erro ali nele, como só tem ele ali para fazer tudo, cara, se der um erro e não for tratado, ele vai cair. Então, isso é péssimo. É uma coisa que não pode acontecer. Então, isso é um ganho que a gente tem quando a gente usa os processos filhos. A gente simplesmente deriva para eles. Quando a gente deriva para eles, se eles não conseguirem executar ou tiver algum erro durante a execução, eles não vão matar o processo pai. Vão só morrer e o pai vai receber a mensagem, ó, o processo filho com tal ID morreu, e aí você pode bolar alguma forma de criar de novo esse processo e tentar de novo processar o que você tinha que fazer. Beleza? Outro ponto importante aqui, né? Qual que é a diferença de worker threads para child process? Às vezes até eu se confundo aqui na hora que eu vou falar, mas o que muda, eu acho que na real mesmo, né? As worker threads, elas são de um processo. Então elas usam tudo que aquele processo tem disponível para ele, beleza? E aí ele tem um limite, tá? Os child process, eles usam, eles têm o próprio ambiente deles separado. Pensa que um processo pode usar no máximo 1 GB de RAM, tantos MB de disco e tantos MB de memória. Mesmo que eu crie várias threads para ele, as threads vão usar só o que tem para aquele processo. Quando eu crio outros processos, cada um deles vai ter um tanto de memória, um tanto de disco e um tanto de CPU que eles podem usar. E dentro de cada processo eu tenho as threads também. Então, são coisas diferentes nesse quesito. Por isso que às vezes as worker threads não resolvem tudo. Porque elas vão usar até um limite que aquele processo tem para usar. Depois, o que você faz? Cria outro processo e assim vai indo. Cria outro processo, vai ter mais worker threads. Depois disso, cria outro processo, mais worker threads e por aí vai. Né? As worker threads, elas são boas para quê? Para quando você vai usar coisas que é mais voltada a CPU. Quando é coisa que a gente precisa de disco, de rede, cara, já não vai rolar muito, né? Que é o que tá aqui no próximo slide. Quando que eu vou usar, né? As worker threads são mais adequadas para tarefas intensivas de CPU, né? Então, é coisas mais voltadas para CPU e memória RAM. Quando a gente fala de buscar em banco de dados, buscar em serviços externos, né? Via web, né? fazendo request, né? Uma API que faz request para outra API, né? Um processo só tem um limite, e aí, chegando nesse limite, não tem o que fazer. Você pode criar mais thread que não vai resolver nada.
Aí, child processes são úteis para tarefas assíncronas em segundo plano. E o que é legal, né? É isolado, né? Então, tipo, deu erro, vai ficar só ali, né? Ele vai usar o tanto de CPU que tem só para ele, não vai sair roubando, por exemplo, CPU de outros processos, não. Vai usar só o que tem, tá? Ele também tem seu limite, mas, cara, você consegue ir muito mais longe criando processos filhos do que apenas criando worker threads, tá? E eu acho que é isso. Não tem mais o que falar aqui, não. Falei pra caramba. Se você conseguiu entender, ficou com dúvida ou sei lá, comenta aí embaixo. É muito importante pra mim. Eu tô aqui tentando trazer um pouco de conteúdo diferente do que tem já no YouTube. E, cara, é isso. Se você gostou, dá um like no vídeo, compartilha com quem você achar que tem que compartilhar. Tamo junto, até a próxima.